De volta com a nossa aula para iniciantes sobre o Espiritismo. E para isso a gente está usando o livro O que é o Espiritismo? Recapitulando a aula passada, a gente viu aqui nessa parte, né, sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que aconteceu, né, com os inimigos do senhor rival do Espiritismo, né? Também vimos as viagens que ele fez para propagar o espiritismo, a doutrina, falando sobre a doutrina, né? Os conselhos de Allan Kardec, as 3 categorias de adeptos, certo? Quais os espíritos merecem a nossa confiança, quais a gente tem que suspeitar, como é que a gente avalia a mensagem, né? Se é verdadeira, se não é. E, por último, o Kardec deixou para gente uma lição valiosa de que os médiuns não podem e não devem trabalhar sozinhos, certo? E hoje a gente vai falar mais sobre a segunda obra que veio depois do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns. A gente também vai falar sobre qual a razão, né, de ser esse livro, por que ele escreveu esse livro, sobre as decepções que as pessoas podem chegar quando elas estudam o Espiritismo e a quem ele consagrou o trabalho, né, a maior parte do seu relato. Vamos falar sobre o auto de fé, sobre os discípulos e a que público o Espiritismo se dirige, o que é muito importante. Bom, vamos começar? Então, aqui ele fala o seguinte: eis os conselhos, né, aqueles que ele deu, tão sábios e tão práticos, né, dados por aqueles que quiseram fazer passar por um entusiasta, um místico, um alucinado. E essa regra de conduta estabelecida no começo ainda não foi invalidada nem pela observação, nem pelos acontecimentos. É sempre a vereda mais segura, mais prudente, a única a seguir por aqueles que se querem ocupar do espiritismo. Então, todos esses conselhos, né, que Kardec deixou para a gente são conselhos importantíssimos para quem quer estudar. Bom, Allan Kardec trabalhava então em O Livro dos Médiuns, que apareceu na primeira quinzena de janeiro de 1861, editado pelos senhores Didier e companhia. Livreiros editores. Livreiros editores. Bom, o mestre expõe a sua razão de ser nos seguintes termos na Revista Espírita. Então aqui ele está explicando por que o Livro dos Médiuns foi criado. Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos, nesse trabalho procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações, de acordo com os espíritos. Contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo, a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu de nossa parte uma atenção toda especial. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa. E os escolhos aí encontrados são numerosos. É isso que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam, sem a experiência e os conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi o de prevenir contra esses escolhos que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse novo terreno. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital e o tratamos com cuidado, que sua importância reclama. O Livro dos Médiuns é ainda o vade-mecum de quantos se querem entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem de mais completo nessa ordem de ideias. É ainda o mais seguro guia de que nos podemos servir para explorar, sem perigo, o terreno da mediunidade. No ano de 1861, Allan Kardec fez uma nova viagem espírita a 100
Mâcon e Lyon, e verificou que em nossa cidade o espiritismo atingira a maioridade. Com efeito, não é mais por centenas, diz ele, que aí se contam os espíritas. Como há um ano, é por milhares, ou, para melhor dizer, já se não contam. E pode-se calcular que, seguindo a mesma progressão, dentro de um ano ou dois eles serão mais de 30.000. O espiritismo aí tem feito adeptos em todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se tem propagado com maior rapidez. Isso não é de admirar, sendo essa classe a que mais sofre. Volta-se para o lado que lhe oferece maior consolação. Se aqueles que clamam contra o espiritismo lhe oferecessem outro tanto, essa classe se voltaria para eles, mas ao contrário, querem tirar-lhe exatamente aquilo que a ajuda a carregar o seu fardo de miséria. E isto tem sido o meio mais seguro de perderem as suas simpatias e fazê-la engrossar as nossas fileiras. O que vimos com os nossos próprios olhos é de tal modo característico e encerra ensino tão grande que acreditamos dever consagrar aos operários a maior parte do nosso relatório. No ano passado, só havia um único centro de reunião, o dos Brotô, dirigido por Diju, chefe de oficina, e sua mulher. Depois formaram-se outros em diferentes pontos da cidade, em Guillotière, em Perrache, em Croix-Rousse, em Vèze, em Saint-Just, etc. Sem contar grande número de reuniões particulares. Então havia apenas 2 ou 3 médiuns neófitos. Hoje os há em todos os grupos e muitos são de primeira ordem. Em um só grupo vimos 5 escreverem simultaneamente. Vimos igualmente um rapaz muito bom médium vidente, no qual podemos verificar essa faculdade desenvolvida no mais alto grau. Sem dúvida, muito é para desejar que se multipliquem os adeptos, mas o que mais vale ainda do que o número é a qualidade. Pois bem, declaramo-lo bem alto. Não vimos em parte alguma reuniões espíritas mais edificantes do que as dos operários lioneses quanto à ordem, ao recolhimento e à atenção que prestam às instruções dos seus guias espirituais. Há homens velhos, senhoras, jovens, crianças mesmo, cuja atitude respeitosa contrasta com a sua idade. Jamais uma única criança perturbou, por instantes, o silêncio das nossas reuniões. Muitas vezes longas, pareciam quase tão ávidas quanto seus pais em recolher as nossas palavras. Isto, porém, não é tudo. O número das metamorfoses morais é entre os operários quase tão grande quanto os dos adeptos. Hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados tranquilos. Em uma palavra, as mais legítimas virtudes cristãs desenvolvidas. E isso pela confiança, de agora em diante inabalável, que lhes dão as comunicações espíritas. No futuro em que não acreditavam, é uma felicidade para eles assistirem a essas instruções, de que saem reconfortados contra a adversidade. Muitos chegam a galgar mais de uma légua, sob qualquer tempo, inverno ou verão, tudo arrostando para não faltarem a uma sessão. É que neles não há fé vulgar, mas baseada sobre uma convicção profunda, raciocinada e não cega. Por ocasião dessa viagem, um banquete, novamente, reuniu sob a presidência de Allan Kardec os membros da grande família espírita leonesa, no dia 19 de setembro de 1860. Os convivas eram apenas uns 30. A 19 de setembro de 1861, o número era de 160, representando os diferentes grupos que se consideram todos como membros de uma grande família, entre os quais não existe sombra de ciúme e de rivalidade, o que, diz o mestre, temos de passagem grande satisfação em registrar. A maioria dos assistentes era composta de operários, e toda a gente notou a perfeita ordem, que não cessou de reinar um só instante. É que os verdadeiros espíritas põem sua satisfação nas alegrias do coração e não nos prazeres ruidosos. A 14 de outubro do mesmo ano, encontramos Allan Kardec em Bordeaux,
onde, como em todas as cidades por que passava, semeava a boa nova e fazia germinar a fé no futuro. Além das viagens e dos trabalhos de Allan Kardec, esse ano de 1861 permanecerá memorável nos anais do Espiritismo por um fato de tal modo monstruoso que quase parece incrível. Refiro-me ao auto de fé levado a efeito em Barcelona e em que foram queimadas pela fogueira dos inquisidores 300 obras espíritas. O senhor Maurício Lachatre estava nessa época estabelecido como livreiro em Barcelona, em relações e em comunhão de ideias com Allan Kardec. Assim pediu a este que lhe enviasse certo número de obras espíritas para as expor à venda e fazer propaganda da nova filosofia. Essas obras, em número de 300 aproximadamente, foram expedidas nas condições ordinárias, com uma declaração em ordem do conteúdo das caixas. A sua chegada à Espanha foram os direitos da alfândega cobrados ao destinatário e arrecadados pelos agentes do governo espanhol. Mas a entrega das caixas não se fez. O bispo de Barcelona, tendo julgado esses livros perniciosos à fé católica, fez confiscar a expedição pelo Santo Ofício. Uma vez que não queriam entregar essas obras ao destinatário, Allan Kardec reclamou a sua devolução, mas a sua reclamação foi de nulo efeito, e o bispo de Barcelona, erigindo-se em policiador da França, fundamentou a sua recusa com a seguinte resposta: a Igreja Católica é universal. E sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles passem a perverter a moral e a religião de outros países. E não somente esses livros não foram restituídos, mas também os direitos aduaneiros ficaram em poder do fisco espanhol. Allan Kardec poderia promover uma ação diplomática e obrigar o governo espanhol a efetuar o retorno das obras. Os espíritos, porém, o dissuadiram disso, dizendo que era preferível para a propaganda do espiritismo deixar essa ignomínia e seguir o seu curso, renovando os fastos e as fogueiras da Idade Média. O bispo de Barcelona fez queimar em praça pública, pela mão do carrasco, as obras incriminadas. Eis aqui o título de documento histórico, a título de documento histórico, o processo verbal dessa infâmia clerical. Aos 9 dias de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar em que são executados os criminosos condenados à pena última. Por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber, a Revista Espírita, diretor Allan Kardec, a Revista Espiritualista, diretor Pierre Rard, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, pelo mesmo, O que é o Espiritismo, pelo mesmo, Fragmento de Sonata, ditado pelo Espírito Mozart, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grand, a História de Joana d'Arc, por ela mesma ditada, a Mademoiselle Hermance Dufault, a Realidade dos Espíritos, demonstrada pela escrita direta pelo Barão de Gudenstube. Assistiram ao auto de fé um padre revestido de hábitos sacerdotais, trazendo em uma das mãos a cruz e na outra uma tocha. Um tabelião encarregado de redigir o processo verbal do auto de fé. O escrevente do tabelião. O empregado superior da administração das alfândegas. 3 mozos da alfândega. Mozos, aqui ele está dizendo o seguinte, termo em espanhol que significa moço, jovem, empregado, criado. Encarregados de alimentar o fogo. Um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Uma multidão incalculável aglomerava-se nos passeios e cobria a esplanada em que ardia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes e brochuras espíritas, o padre e seus ajudantes se retiraram cobertos pelos apupos e as maldições dos numerosos assistentes que gritavam: abaixo a Inquisição! Em seguida, muitas pessoas se acercaram da fogueira e apanharam as cinzas. Seria diminuir o horror de tais atos? Acompanhá-los com a narrativa dos comentários.
Constatemos somente que, ao clarão dessa fogueira, o espiritismo tomou um incremento inesperado em toda a Espanha. E como haviam os espíritos previsto, conquistou aí um número incalculável de adeptos. Só podemos, pois, como o fez Allan Kardec, alegrar-nos com o grande reclamo que esse ato odioso operou em favor do espiritismo. A propósito, porém, da propaganda que nós mesmos devemos fazer da nossa filosofia, nunca deveremos esquecer estes conselhos do mestre. Isso está escrito na Revista Espírita em dezembro de 1863. E aí, o Allan Kardec fala o seguinte: o espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta, que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisto ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Por este motivo, não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas para converter as nossas ideias o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois, a todos os espíritas: acolhei prontamente os homens de boa vontade, dai luz aos que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-la. Não violenteis a fé de ninguém, nem a do clero, nem a dos laicos, já que vindes semear em campo árido. Ponde a luz em evidência, a fim de que a vejam os que quiserem ver. Mostrai os frutos da árvore e dai a comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Estes conselhos, como todos os de Allan Kardec, são claros, simples e, sobretudo, práticos. Cumpre que deles nos recordemos e nos aproveitemos oportunamente. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos e Deus abençoe.